Viaje pelo universo das palavras e desvende o profundo sentido das citações filosóficas sobre a vida. De Sócrates a Nietzsche, a sabedoria dos grandes mestres atravessa o tempo, iluminando mentes e despertando novas perspectivas. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Heráclito, filósofo pré-socrático, afirmava que a realidade está em constante transformação, resumida na ideia de tudo flui, panta rei. Segundo ele, nada é permanente, pois tudo muda, como ilustrado no aforismo. Ninguém entra duas vezes no mesmo rio, já que tanto as águas quanto o próprio ser se modificam. Para Heráclito, a mudança resulta da tensão e do confronto entre opostos, sendo essa dinâmica essencial para a natureza do real. O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras, filósofo sofista da Grécia Antiga, destacou-se pelo relativismo, exemplificado pela frase: "O homem é a medida de todas as coisas". Para os sofistas, não existia uma verdade absoluta, apenas percepções subjetivas. Essa visão foi criticada por Sócrates e seus discípulos, que defendiam a existência de uma verdade universal e de valores absolutos, contrapondo-se ao relativismo sofista. Só sei que nada sei. A célebre frase de Sócrates, conhecida como paradoxo socrático, revela a limitação humana diante da impossibilidade de abarcar todo o conhecimento. Para o notável filósofo grego, a verdadeira sabedoria consiste em reconhecer as próprias limitações e aceitar a própria ignorância. Os filhos dos homens, dentre todos os animais jovens, são os mais difíceis de serem domados. Nesta frase, Platão aborda a distinção entre os seres humanos e os outros animais, com foco especial na juventude de cada grupo. Sua reflexão destaca o espírito insubmisso, rebelde e questionador que caracteriza os jovens humanos, historicamente resistentes à autoridade e, consequentemente, à domesticação. A dúvida é o princípio da sabedoria. Aristóteles ressalta, neste aforismo, o que considera essencial para alcançar a sabedoria: a dúvida. Assim, a certeza absoluta e indiscutível seria contrária à sabedoria. Para atingi-la, é preciso questionar, investigar e confrontar ideias já estabelecidas. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Segundo Santo Agostinho, filósofo que estabeleceu as bases do catolicismo medieval, a espera é fundamental para alcançar o conhecimento. O aprendizado, como é sabido, não ocorre de forma instantânea ou imediata. Trata-se de um processo gradual que exige tempo e paciência. Portanto, sem paciência, não há aprendizado. E sem aprendizado, a sabedoria se torna inalcançável. A única certeza é que duvido, e se duvido eu penso, e se penso, logo existo. A célebre frase, penso, logo existo, cogito ergo sum, é de autoria do filósofo francês René Descartes. Para ele, a dúvida é a prova da existência do pensamento, e o pensamento, por sua vez, comprova a existência do ser humano. Descartes argumentava que, ao duvidar de tudo, é essencial não se deixar enganar pelas limitações dos sentidos. Para lidar com essa questão, elaborou o método cartesiano, um sistema de compreensão da realidade que se tornou fundamento para o desenvolvimento científico subsequente. A natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. Jean-Jacques Rousseau defendia que o processo de socialização corrompeu a humanidade, afastando-a de sua felicidade e bondade naturais. Para ele, o homem primitivo vivia em equilíbrio com a natureza,
Mas a sociedade, ao introduzir a propriedade privada, gerou desigualdade e opressão, depravando a humanidade. Suas ideias sobre o bom selvagem e a crítica à sociedade influenciaram profundamente o romantismo no início do século XIX. A moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Immanuel Kant argumentava que a moral deve estar fundamentada na razão pura, livre da influência da subjetividade humana. Para o filósofo alemão, existe um princípio ético universal e categórico, baseado na razão, que transcende opiniões individuais. Assim, a moralidade não deve ser guiada por julgamentos pessoais, mas por um dever racional. Os atos humanos, portanto, devem ser motivados pelo compromisso com esse dever, e não pela busca de recompensas pessoais. A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Para Schopenhauer, a solidão é essencial para o autoaprimoramento e a autoconsciência, sendo uma característica de espíritos excepcionais. Ele afirma que a solidão revela a verdadeira essência de cada pessoa. Enquanto os indivíduos mesquinhos sentem sua pequenez, os grandes espíritos experimentam sua grandeza, refletindo o valor de sua personalidade. A religião é o suspiro da criança acabrunhada, o coração de um mundo sem coração, assim como também o espírito de uma época sem espírito. Ela é o ópio do povo. O pensamento de Karl Marx era fundamentado no materialismo, rejeitando a existência de qualquer coisa que não fosse concreta ou material. Assim, ele não acreditava em Deus e via as religiões de forma crítica. Para o filósofo alemão, a religião desempenhava o papel de aliviar o sofrimento dos trabalhadores, promovendo sua aceitação das condições de exploração em que viviam, com promessas ilusórias de recompensas após a morte. Dessa forma, a religião seria, segundo Marx, um instrumento de alienação, utilizado para manter os desfavorecidos conformados, beneficiando os proprietários dos meios de produção na dinâmica da luta de classes. Se tu olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. Nesta reflexão, Nietzsche utiliza a metáfora do abismo para abordar a autopercepção, ou seja, a maneira como enxergamos a nós mesmos. Trata-se, como diria o filósofo, de uma experiência profundamente humana, demasiadamente humana. O abismo pode ser interpretado como os nossos demônios interiores, angústias, frustrações, medos, fraquezas e outras aflições. Quando nos permitimos encarar esses demônios por tempo prolongado, ou seja, quando olhamos para o abismo durante muito tempo, é comum acabarmos nos conectando a eles, num processo prejudicial de identificação com nossas próprias fragilidades. É nesse momento que o abismo olha para dentro de ti. Estamos condenados a ser livres. Juntamente com Kierkegaard e Camus, Sartre foi um dos principais representantes do existencialismo, uma importante corrente filosófica. Para o existencialismo, a existência humana precede a essência, o que significa que nossas vidas são definidas pelas escolhas que fazemos. Essas escolhas, no entanto, pressupõem liberdade, uma condição inerente à existência. Assim, estamos, segundo o filósofo francês, condenados a ser livres. Sartre defendia que a total liberdade é fundamental para que possamos decidir o rumo de nossas vidas. Se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe. Obrigado e até o próximo vídeo.